Sejam muito bem-vindas a mais um Forte e Corajosa. É isso aí, a ele, a Débora, é isso aí. Vocês estão animadas, hein? A profundidade. Se Ele preservou a nossa vida até hoje, é porque Ele tem algo poderoso comigo, com você. Não acabou. A sua dor, eu sempre gosto de dizer isso, a sua dor vai se transformar na sua mensagem. A sua dor, repete isso para você, a minha dor vai se transformar na minha mensagem. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Essa pessoa sou eu. Quem foi o seu conselheiro? Ah, Senhor, eu sei que o Senhor está no nosso meio. É incrível, já podemos sentir uma atmosfera de poder. Eu quero também, não só as que estão aqui, mas a nossa querida igreja virtual. Eu sei que tem mulheres ali se derramando também e que sentiram essa atmosfera de poder. E esse poder, meu Deus, não vem de instrumentos, de uma voz bonita, de uma pregadora eloquente, vem do Senhor. É a unção do Senhor que vai transbordando neste lugar. Então se faça presente. Hoje o nosso encontro de mulheres fortes e corajosas, um trabalho que nasceu do coração do Senhor. Aqui estamos nós priorizando este trabalho, honrando este trabalho. Então que o Senhor possa falar aos corações. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, imaturidades, infantilidades. Senhor, nos perdoe, nós precisamos da sua bênção, nós precisamos do seu favor, nós precisamos da sua sabedoria, porque Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, mas qualquer pessoa que se coloca na posição, que se alinha com o Senhor, que pratica a humildade, que segue a sua palavra, que tem um foco de laser, que tem uma mulher interior ali oculta, verdadeira e não uma farsa interna. Então fale profundo aos corações. Eu declaro um dia de conscientização, um dia, meu Deus, de comunhão entre nós, porque a união faz a força, um espírito de unidade, meu Deus, pode não. Eu vou mudar a minha fala. Aonde há unidade, aonde há união de poderes, Senhor, ali há uma explosão de crescimento. Então que o Senhor esteja no nosso meio e que o Senhor conduza tudo que vamos viver, a palavra, o momento da introspecção, todo o início, o meio, o fim. Nós queremos o Senhor, porque é tudo para o Senhor, é tudo pelo Senhor, para o Senhor, tem tudo a ver com o Senhor. Então eu agradeço, porque eu vejo mulheres aqui, Senhor, cheias do Espírito Santo, e eu sei que elas nunca mais serão as mesmas. Eu desafio cada uma que se colocar na posição, que não trocar mais coisas grandes por coisas pequenas. Eu desafio, a vida delas nunca mais serão as mesmas a partir desse trabalho, desse mover das águas, porque hoje, nessa tarde, meu Deus, aqui é o tanque de Betesda, aqui, meu Deus, a tua presença, a tua glória, é uma tarde de milagres, de mudança, meu Deus. É uma tarde de uma explosão de crescimento, em nome de Jesus, é o que eu oro, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Então repete comigo, eu tomo posse
da palavra profética para o ano de 2025, Deus guardou o melhor vinho para o final, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Você está vivendo esse vinho, né? Gente, mas eu estou impactada, vocês estão muito animadas, hein? Nada pode parar, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. E o título dessa mensagem, você está com a sua lembrancinha aí? Porque essa lembrancinha, meu Deus, ela ficou extraordinária. Ela casou com o título deste trabalho. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Vamos repetir isso juntas? Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Você já abriu a lembrancinha? Então você vai abrir, que é um espelho, né? Quem de casa não tem, pega o seu espelho aí, vai no espelho, olha para o espelho, porque nesse ano da palavra profética, a gente declarava muito isso. Você vai olhar no espelho e você vai dizer assim, né? Já aproveitar, arruma aí, né? Não podemos ficar descabeladas, sangue de Jesus. Vamos lá. E diga assim, essa pessoa sou eu. De novo, essa pessoa sou eu. Então eu vou falar só o título do culto, você vai olhar e você vai repetir. Quero ver se está com toda essa energia mesmo. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Essa pessoa sou eu. Amém. É isso aí. Então, já lição de casa, que quem vem nos meus cultos, quem é da escola sabe que eu faço um TCC. Um monte de pergunta, viu? Depois você vai vir no final do ano aqui, ver se você aprendeu certinho cada direção. Vamos lá. 1 Samuel 2, do 8 ao 9. Do pó, ele levanta o necessitado. Sim. De um monte de cinzas, ele exalta o pobre. E o trata como príncipe. E o faz sentar num lugar de honra. Porque toda a terra é do Senhor. Ele põe ordem no mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus serão silenciados na escuridão. Pois ninguém será vitorioso pela sua própria força. Aí na NVI, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ele ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece, mas a versão que eu quero me enraizar é essa aqui da Almeida. Levanta o pobre do pó, e repita comigo, e desde o esterco. Você sabe muito bem o que é esterco, né? Exalta o necessitado. Então você pode estar no esterco, no pó, no fundo do poço, dizendo, não tem saída para mim, pastora. Eu desci demais, eu perdi demais, a destruição foi completa, não tem saída. Tem. Eu te asseguro que tem. Se você buscar a Deus, tem. E é buscar a Deus da forma correta e não buscar a Deus do seu jeito. Porque se tem algo que Deus ele deixou claro, Ele não vai mais tolerar. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. No início do ano, palavra profética, façam tudo.
Não, mas é que eu sou explosiva mesmo, é o meu jeito mesmo. Façam tudo que Ele mandar. Você cantou, não cantou? Porque dele, por meio dele, para Ele. Você cantou? É muito gostoso cantar, né? Mas e quando você precisa ficar num lugar difícil? Porque dele, por meio dele, porque é para Ele. É a vontade dEle, Ele tem informações que eu não tenho, então eu vou confiar. E confiança muitas vezes requer o quê? Perguntas sem respostas. Muitas vezes você vai perguntar para Deus: Senhor, mas por que disso? Por que eu tenho que insistir com isso, ficar aqui? E você não vai ouvir nada dEle, é a mesma coisa, permaneça. Porque Deus sabe o que faz. Você cantou, Ele não precisa de conselheiro. Então, se você buscar a Ele, tem. Você pode estar no esterco hoje. Você pode estar numa destruição. No fundo do poço, na cinza, no pó. Olha que é só coisa pesada, hein? Atrás das ovelhas. Que essa frase aqui veio desse cara aqui, tá? Quem sabe quem é esse cara? O Davi. Atrás das ovelhas, você pode estar catando espigas. Deus te ergue. É Deus que te levanta. Aí aqui em 1 Crônicas, olha aqui, ó. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, ó Davi, assim diz o Senhor dos exércitos. Olha só, hein? Já pensou você ouvir isso de Deus? Eu te tirei do curral, de trás, gente, de trás, tá? Pensa num monte de ovelha cheirosa, porque ovelha cheira muito bem, não é? Sangue de Jesus, pastora, você nunca foi da fazenda mesmo, né? De trás, ó. Ele estava atrás das ovelhas. Meu Deus! Quase nem os animais podiam vê-lo. Ele estava atrás das ovelhas. Para que fosse chefe do meu povo de Israel. Olha essa outra história aqui, para mostrar que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Ruth 2:2. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: talvez eu possa ir colher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. E quem lembra da história de Ruth, ela começou catando espigas. E depois ela se tornou o quê? A dona do campo. A dona do campo. Essa palavra mexe muito comigo. Que até uma coisa que a pastora Mariana fez uma reunião com a gente. E ela citou. Sobre a minha questão. Muitas vezes ela falava assim: olha, eu sabia que poderia não estar ninguém no culto, mas a Ana Paula iria estar ali no pé do altar. E isso é catar espiga. É você ficar preparada. É você ficar pronta antes de Deus te tornar grande e forte. Você vê que Davi estava de trás, mas ele dava o melhor dele todos os dias. Eu ainda preguei quarta-feira, de repente de Deus vem num dia comum. Falei de Rebeca, era um dia comum, ela foi para o poço, ali a vida sentimental dela foi resolvida. Só que foi um plantio. A Rebeca, com certeza, ela tinha empatia, ela servia, ela tinha educação. Ali só revelou a mulher oculta dela. E aquele servo ficou observando em silêncio se Deus tinha coroado de êxito a missão dele. E ainda, olha só, ela não só deu água para ele, mas ela ofereceu. Poderia dizer: mas que cara folgado, vem me pedir água, é homem, não sabe ir ali pegar no poço, não? Não, ela não só serviu aquele homem, como ela também serviu os camelos. E se você procurar no Google, você sabe que o camelo bebe pouquinho água, né? É vários litros. E sempre tem um camelo abençoado que com certeza quis beber um pouquinho mais de água. E ela foi e voltou, e foi e voltou, e foi e voltou. Mas ela recebeu o Isaac dela.
Num dia comum, ninguém esperava Samuel em Belém, nem muito menos na casa de Jessé. Jessé tinha esquecido de Davi, mas Deus não se esqueceu. E num dia comum, foi derramado sobre Davi uma unção fresca, uma unção nova, e o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, no dia comum, Deus pode te tornar grande e forte. Só que o que é esse dia comum? O que é tornar grande e forte? É a soma da sua fidelidade, da sua obediência do dia a dia. Com certeza, Davi, ele ia ali para aquele pasto, para aquele curral, muitas vezes com ânsia, com o estômago ruim, e aquelas ovelhas fedendo, cheirando mal. Ali estava ele, dando o seu melhor, nos bastidores, estando num lugar difícil, porque era necessário, e ele confiava em Deus. Então Deus o pegou e o tornou grande e forte, que eu já vou ler para você aqui. Então comece catando espigas, comece atrás das ovelhas. Comece muitas vezes num casamento difícil, numa situação financeira difícil. Cata suas espigas, pregue para as pessoas com a sua humildade, marque o seu lugar. Para de ficar reclamando. Se você é uma pessoa que reclama, fala das pessoas, você vai ficar igual Israel. Você vai ficar dando voltas ao redor da montanha. E você nunca vai viver em novidade, as novidades da terra prometida. Por quê? Porque só murmura. Você tem que estar primeiro disposta a passar pelo processo. Catar espigas é perdoar, mesmo quando você quer matar. As que riram estão se entregando, né? Aí vai para Provérbios, faz o bem todo dia. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Ontem mesmo, eu não sei, eu vivi uma situação, eu estava indo me organizar para uma visita e organizar a Clarinha, e eu não sei o que foi que o bispo falou, que eu falei, Senhor, eu vou catar minhas espigas. Agora, o catar espigas é eu ficar quieta aqui no carro, eu respirei fundo, olhei para a janela do carro, assim, porque eu falei, se eu responder, né? Foi ontem à noite, bem antes do Forte Coral, o teste, né? Para a honra e a glória do meu Deus, eu passei nesse teste. Eu envergonhei aquele, né? Devia estar lá, né? Fala. Não, vai, revida. Porque às vezes dá vontade, né? Então, uma pessoa ela pode ter descido ao nível que for. Parece que ela não vai sair de lá. Até notei aqui, ó. Mas quando ela busca Deus, inexplicavelmente, porque é por meio dele. Você faz o que é certo todos os dias. É o poder do todo dia. Mas eu já faço isso faz um mês. Que a mulher até muda o tom de voz, falar, né? Não, mas eu já oro por esse familiar faz 5 anos. Faz 10 anos que eu oro, pastora, você não está entendendo. Para de ficar presa ao tempo. As pessoas, elas ficam muito presas a fontes naturais. Lembra daquela palavra que saiu no jejum, da construção do templo? Silenciosamente. Então, quanto mais você faz o que é certo, você dá condições para Deus ir colocando cada pedra, cada pecinha, cada pedaço, cada parte no seu lugar. Silenciosamente, não é na força do braço, é pelo poder do Espírito. Então, ele inexplicavelmente, quando uma pessoa realmente busca ele a levanta, ele ergue, da onde? Do esterco, das dívidas. Ele levanta e ele faz o quê? Assentar entre príncipes. Ou seja, ele coloca a pessoa em um lugar que ela jamais imaginou. Quantas pessoas que você vai falar, nossa, eu nunca imaginei que eu viveria o que eu estou vivendo. Quem pode dizer isso aqui? Pastor, eu nunca imaginei que eu viveria o que eu estou vivendo. Erga suas mãos, porque você tem aí, ó, a maioria. Tem coisas que precisam sim se concluir, se concretizar. É como eu mesmo disse, as mães me procuram e falam assim, pastora, eu acredito que eu vou conseguir, como a senhora conseguiu cá na Vitória, mas pastora, é difícil. Eu falo, sim,
sim, né? Vou usar a expressão da bispa, né? Entra para a fila. Porque é difícil mesmo. Tem coisas que eu não construí com ela, que eu estou construindo. É um processo, mas de evolutiva, de crescimento. Nós não estamos mais naquele lugar de falsidade, de contradições. Ainda, eu estava acho que foi um atendimento com o bispo, e ele não tinha me falado isso, né? Porque o bispo, ele é uma benção, mas ao mesmo tempo eu glorifico a vida dele, porque assim, se tem uma qualidade que eu gosto muito nele, é porque assim, ele só me fala o que eu preciso saber. Muitas vezes ele me poupou de coisas, até mesmo para azedar o meu coração, para amargar o meu coração, porque eu não precisava daquilo. Mas isso ele não me contou, e é bênção, né? Mas eu também passei no teste, porque eu fiquei assim, olhando, e eu fiquei até emocionada. Se eu não me engano, eu não sei se foi para os obreiros ou no atendimento. Ele disse que estava no carro com a Ana Vitória, né? A Ana Vitória não gosta que expõe muito, mais ela é jovem, né? Mas eu nem sei se ela estava filmando aí. Mas, enfim, Deus manda, a gente faz. É como Pedro, é melhor agradar a Deus do que aos homens, até um filho, né? Tem que falar, a gente vai falar. E ele estava com ela no carro e disse que ela falou assim: pai, eu tenho orgulho do seu relacionamento com a mãe. E aquilo, assim, aquilo me impactou porque ela não falou isso para mim, ela falou isso para ele acabou nem comentando comigo, mas eu sei que não era assim. E por ela ter falado isso, ela vê o que você não vê. Ela vê os bastidores. Então, quando um filho, qualquer pessoa que cruzar o seu caminho e ele vê verdade, é por isso que a bispa é o nosso exemplo maior dentro do Ministério Mudança de Vida, porque ela constrange todos que estão ao redor. Ela pode estar gripada, torcer o pé, dor no estômago, o que for, ela continua bem-humorada, educada. É o poder do todo dia, então ela vai constrangendo as pessoas. Então não há contradição. E muitas vezes, por isso Deus não pode levantar uma pessoa, tornar ela grande e forte, ou até mesmo trazer um familiar, porque o familiar não vê uma unanimidade, sabe, uma constância, ainda que tenha dificuldades e passe por muitas questões, mas se você quer ver o que o mundo sente falta, é da verdade, de pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. Pessoas que acreditam em algo e lutam por aquilo, por aquele ideal. Não abrem mão, independente. Então, por isso, não há contradição. O que vê fora, vê dentro. O que vê dentro, vê fora. Então, Deus pode levantar. E é o que Deus diz hoje. Ele quer te colocar num lugar de honra. Tudo vem de Deus. Para você aprender... Porque muitas pessoas, por que Deus não pode tornar grande e forte algumas pessoas? Porque se Ele tornar, Ele vai mandar ela para o inferno. Eu, depois de algum tempo, eu fui entender isso. Se Ele tivesse me colocado onde eu queria, eu teria ido para o inferno, porque eu seria o meu próprio Deus, eu lutaria pela minha própria honra. O orgulhoso é assim, o egoísta ele é assim. E esse tipo de pessoa que não reconhece que tudo vem dele, é para ele, eu faço por causa dele. Não é porque o meu marido é bom, não é, porque tal pessoa fez isso, me beneficiou, não. Eu continuo servindo, eu continuo fazendo bem, eu continuo plantando a boa semente, porque aquilo vai voltar para mim. Se as pessoas entendessem isso, não tem a ver com a pessoa, com a situação. Você é a lei do plantio e da colheita. Eu faço e aquilo volta para mim como bumerangue. Eu faço, volta para mim, se a pessoa quiser ou não, se ela aceitar ou não, o problema é dela. Mas eu estou fazendo o que está na palavra, eu estou alinhada com Deus. E olha que isso aqui, Salmo 75... Não, meio do 6 e 7, diz assim, ó. Porque nem do Oriente, vou mudar de país, porque, nossa, lá vai estar minha vitória. Ou do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas quem é o juiz? Deus. A um abate e ao outro exalta.
Aí na NVT, pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo, somente Deus é quem julga. Ele, quem decide, gente, não, é porque estão me perseguindo, né? Essa é a frase clássica do orgulhoso. Estão me perseguindo, não me deram nada. Ó o vitimista, né? Aí tem aquela, é o combo, igual o McDonald's, né? É o orgulho, é a rejeição, e aí vem o vitimismo, e vem o egoísmo, e vem o autocentrismo, e por aí vai. Somente Ele decide quem se levanta e quem vai cair. Aí, Provérbios 2:6, então a promoção vem dele, a exaltação vem dele. Pois é o Senhor quem dá a sabedoria. Não, mas eu sou talentosa. Pastora, eu fiz tantas formações, tantos cursos, eu sou muito inteligente. Da onde que vem a sabedoria? Da sua boca vem a compreensão e o discernimento. Então vamos repetir para entrar: riqueza, prosperidade, honra, promoção, sabedoria, tudo vem da mão dele. E quando uma pessoa busca a Deus, ela tem condições de mudar a realidade dela completamente. Porque Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Essa pessoa? Você está aberta aí, né? Cadê sua lembrancinha? Então olha aí, diga de novo. Essa pessoa sou eu. Você de casa e também fala, isso mesmo. Então Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa? É igual eu falei da mulher de Provérbios 31, né? Aí como que vocês respondem? Não, tá muito fraco, hein? Vocês estavam mais animadas. Mulher de Provérbios 31? É isso aí. Deus pode e Ele quer te tornar. Vamos ler então essa passagem que diz sobre o título dessa reunião. 1 Crônicas 29, do 10 ao 14. Então, ali na frente de todo o povo, o rei Davi, olha só, quem estava atrás das ovelhas, e agora é o rei. O rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse, ó Senhor, vai entendendo por que Deus o tornou tão grande. Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso. Ele não está falando dele aqui? Eu conquistei tantas coisas. Ele está falando de quem aqui, Davi? De Deus. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo, governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Ele sabia disso. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti. E nós somente devolvemos o que já era teu. Então, cai toda essa teoria, né, de que Deus só vai tornar grande e forte uma pessoa que tem formação acadêmica, ou aquela que não tem, ou uma pessoa que nasceu num berço de ouro, ou aquela que não sabe nem por onde começar. Ou aquela pessoa que recebeu herança, é aquela que ele pode tornar grande e forte. Não, aquela que ele não recebeu herança. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Amém. As pessoas ficam presas, como eu já disse, em fontes naturais. Deus pode tornar qualquer pessoa grande e forte. Deixa eu ver se você vai usar a sua fé agora. Quem tem a fé, pastor, eu tenho essa fé que Deus vai me tornar tão grande, tão forte,
que eu vou fazer parte. Eu vou comprar a maior parte do terreno da Taquari. Diga amém. Pronto. Você já liberou no mundo espiritual então. É isso aí. Deus pode arrancar do ímpio e dar para você enquanto você dorme. Ele vai soprando o seu nome aos ouvidos dos grandes. Sabe, aqueles clientes que estavam dormindo, descansando, e Deus estava trabalhando, porque o Senhor desde a antiguidade nunca se viu ou se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então você está esperando, você está num lugar difícil, por causa dele, está fazendo todo dia ali, honrando, obedecendo, cumprindo princípios. E ele então sopra, enquanto você dorme, a Bíblia fala, Deus dá os seus enquanto eles dormem. Então você está lá fazendo o que é certo, sem malandragem, sem manipulação, está sendo justa, ou sua família justa, seu valente justo. Então aquele cliente que ia fechar algo de milhões, ele estava a caminho do ímpio. Deus faz o quê? Você vai para a empresa do justo, o negócio do justo. E Deus te torna grande e forte. E lembra que era um dia comum. Eu ainda pregava na quarta-feira. Às vezes as pessoas, elas desprezam um culto como esse, ou um culto de quarta às 9, ou um culto às 7. Deus, Ele é um Deus. Gente, Deus é um Deus simples, mas profundo. Se Ele encontrar sinceridade no coração de alguém, pode ser 7 horas da manhã, pode ser num dia comum, pode ser fora de propósito, dentro de propósito, porque tem pessoas que elas pensam assim, não, eu não vou nos trabalhos agora, eu vou esperar, está chegando os 52 dias, Deus só pode operar nos 52 dias, e a bênção vai descer, e vai pegar nas minhas mãos, e vai me dar uma unção, e ali a minha vida vai mudar. Errou. Hoje Ele se faz presente aqui. E Ele está te dizendo que Ele vai te colocar num lugar de honra. Que Ele vai sim levantar. É um processo. Não pegue atalhos. O atalho traz maldição. O atalho traz dor de cabeça. O atalho não traz permanência, viu? Mas é porque o ímpio tem isso e tem aquilo. Tá, o diabo realmente dá as coisas muito fáceis, muito rápido. Mas também quando ele puxa, é da noite para o dia. Mas nós construímos o quê? As coisas, o que em Deus? Sólidas. Tem raízes profundas, você cresce para baixo, você tem raiz. Você está ali, marcando ali. Não, essa família, eu vou me levantar para quebrar esse padrão miserável dos meus antepassados. Eu vou mudar a história financeira da minha família. Eu vou mudar o casamento das minhas gerações. Se foi assim no passado, comigo não vai ser. Eu vou construir algo sólido, mesmo que muitas vezes exija de mim. Mas tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que você tem que conquistar ali, aquilo ali tem um sabor de vitória. Eu não me colocaram ali, eu cheguei até ali. Eu passei por aquele processo. Eu ainda recebi um testemunho de uma das nossas alunas. Quem lembra aquela lição de casa do livro Mudança de Vida, a Semana do Milagre? Lembra que quem participa aqui da escola, forte e corajosa, sangue de Jesus tem poder. Ergue a mão. Não, ergue com fé. Isso, Lembra daquela semana dos milagres, que vocês mandaram pedidos e tal? Essa moça, ela mora no Rio de Janeiro. Eu nem sei se ela está ao vivo, se ela está nos ouvindo, assistindo. Ela é casada. E naquele dia ela colocou que ela queria uma mudança no casamento dela. E ela foi praticando as lições. E ela foi olhando para ela. Porque vencer é uma tarefa interna, tá?
Não, eu só vou vencer se fulano, se a minha família estiver na igreja. Eu só vou vencer se eu tiver muita saúde, se eu tiver dinheiro no bolso e tudo certo. Não, vencer é uma tarefa interna. Porque se você não vence internamente, isso tudo vai vir para suas mãos, como até mesmo familiares que já vieram e saíram e voltaram pior para o mundo. Porque depois que o familiar veio para a igreja, a pessoa que trouxe ele para a igreja se afastou. Então, é dentro, olha dentro, nunca olha fora. Eu ainda falava com uma pessoa, ali conversando, que uma coisa que trouxe um crescimento explosivo para o meu marido, para a minha família, e isso eu não posso tirar dele, é quando ele parou de ficar, é porque o fulano, é porque isso aconteceu, não é porque o fulano falou isso, é porque o fulano olhou para mim desse jeito, não é porque o fulano fez isso, não. Quando ele chamou para ele, não, Deus tem algo comigo, Deus quer algo de mim nessa situação. Não tem a ver com o fulano, tem a ver comigo. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer trabalhar? Porque nós ainda ouvimos recentemente que Deus vai apertar um pouquinho mais. Ele quer ver o que está aí dentro. Para que você quer prosperar? Qual que é o seu objetivo de casar? Ou adquirir até mesmo ali mais bens, mais prosperidade. Davi, o que ele disse? O Senhor Deus, a gente está devolvendo tudo para o Senhor. Quem sou eu e meu povo? E eu nem perdi até a quantidade de quanto Davi doou. Foi toneladas de ouro. É um coração desprendido. Sabe, eu estou aqui, Senhor. Deus ama trabalhar com pessoas flexíveis. Olha, eu te quero aqui. Ok, Senhor, é a tua vontade. Aí, muitas vezes quer vir uma inveja, muitas vezes quer vir um sentimento mesquinho e miserável. Eu paro e aí eu vou louvar. Porque dele, por meio dele, para ele. Aí alguém me ofendeu. Alguma situação chegou para me afrontar. Ó, como eu vou me tornando forte e corajosa. E grande e forte, como é o título dessa mensagem e o título desse trabalho. Por quê? Porque eu canto, porque dele, por meio dele, para ele. E essa moça, ela começou a fazer isso na escola. Ela só criticava o marido, ela só pesava, ela era uma goteira. Enfim, né? Não vou falar muito não, né? Porque mulher, né? A gente que é mulher, assim, tem várias, mas nós já somos transformadas em nome de Jesus. Nós somos a mulher de Provérbios 31. É isso aí. E ela começou a mudar. Ela começou a olhar para ela começou a mudar a forma de falar, ela começou a não responder, ela começou a tratar ele bem. E ela ia para o ponto de ônibus 4 horas da manhã. E é um lugar escuro. É um lugar bem escuro. E ela ficava lá esperando. E muitas vezes ela pediu para ele e ele falava assim: ah, vai você. Não, vai sozinha. E ela parou de pedir. Pois não há de ver que ela começou a fazer o que ele gosta, as comidas que ele gosta, começou a tratá-lo bem. Não porque ele tratava bem, mas porque Deus estava dando direcionamentos para ela ali em momentos difíceis, ela fez. E um dia, ele perguntou para ela assim: você já está indo? Eu vou lá te levar. E isso, se eu não me engano, foi anos que ela foi para esse ponto. E aí, quando ele foi levar ela, ele falou assim: há quanto tempo você vem para esse ponto de ônibus sozinha, 4 horas da manhã? E aí, ele mesmo ficou impactado. Não, você nunca mais vai vir para cá. E ele começou a cuidar dela. Olha Deus se tornando grande e forte qualquer pessoa, mudando circunstância, mudando situação. Quando eu tenho, é o poder do todo dia. Ele levanta do esterco, ele ergue, ele transforma inexplicavelmente, não tem explicação. O homem deixava ela ir, se vira. Não, vai, você consegue. Que ela mandou algo curto, mas eu imagino que geralmente é assim, né? E ele ficou impactado. Como eu deixei você? Você vê que não tem a ver com a pessoa. É o mundo espiritual que cegam as pessoas. Por isso que a sua estratégia tem que ser espiritual. E ela viveu esse milagre. Então, eu tenho que entender que não são fontes naturais. Mas eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Por quê? Se eu não tive um bom começo,
não quer dizer que eu não possa ter um bom fim. Olha o que diz aqui em Eclesiastes: o fim das coisas é melhor que o seu início. Deixa eu pegar uma foto sua de 30 anos, 20 anos atrás, hein, pastora. Olha, eu escutei aqui isso, nossa. Eu quero que você manda para mim. Devia ter pedido, né, para colocar aqui no telão. O antes e o depois. O fim das coisas é melhor que o seu início. E a paciência é melhor do que o orgulho. Aí na linguagem de hoje, o fim de uma coisa vale mais que o seu começo. A pessoa paciente é melhor que a orgulhosa. Então isso é um pensamento maligno. Quando a pessoa, ela fica a vida inteira assim, na minha vida inteira foi de derrotas, é porque eu nunca vi meu pai prosperar, minha mãe prosperar, minha mãe se dá bem no casamento, meu pai se dá bem, eu nunca vi minha avó, meus tios, todo mundo teve câncer, todo mundo divorciou, todo mundo se endivida, nunca sai de dívida, é tudo escasso, é tudo minguado, é tudo isso. Eu nunca vi, isso é um pensamento maligno, porque não importa como foi o seu começo, importa como será o seu fim. O que você tem plantado. É isso que importa. O diabo muitas vezes, ele faz a pessoa ficar presa ao passado. Ali, encarcerado no passado. Ele aprisiona as pessoas ao passado. Tem pessoas que estão presas e não tomam o passado como uma lição, mas como uma prisão. Elas ficam presas, porque eu errei, é porque eu fiz isso, é porque, meu Deus, que vergonha, quem sou eu? E aí isso trava. E isso trava as pessoas e mantém elas num lugar. Mantém elas num lugar que elas não querem ficar. Porque esse é um pensamento maligno. Se um pensamento vem e não te traz esperança, ele é o quê? Ele vem do diabo. E por que você não expulsa? Por que tem que esperar vir para a igreja para a gente pegar o cajado e dar? Por que você não, lá na sua casa, por que você não expulsa no seu trabalho, na sua manhã, durante o seu dia? Por que você não expulsa? É um pensamento mentiroso. Tem gente que está assim, não tem como esperar coisas maiores para o futuro. Mentira do diabo. Não importa como você começou, olha como Davi começou e olha como Davi terminou. Olha Paulo, de perseguidor. Gente, era num dia comum. Ele estava indo para a sua missão. Eu ainda preguei isso na quarta-feira. Qual que era a missão de Paulo? Ele estava indo matar. Eu vou executar esses cristãos, esse bando de cristãos. Eu vou matar, eu vou executar. Num dia comum, o que aconteceu? Caiu do cavalo. É assim. Deus quando tem que fazer é assim mesmo. Num dia comum, Deus pode derrubar o seu familiar do cavalo ali e a luz vir e falar assim, fulano, por que você me persegue? E num dia comum, o seu familiar te convidar para vir para a igreja e não você mais convidar ele. Então, no dia comum, olha só como terminou Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele foi o que mais pregou a palavra, levou a palavra para o mundo afora. Olha a Ruth, como a Ruth começou ali, viúva, catando espigas, e Deus a tornou grande e forte, se casou com um dono do campo. Como terminou ali, Jefté, era o filho de quem? Uma prostituta. E depois foram correr atrás dele, né? Vem cá, a gente precisa de você, vem cá, pelo amor de Deus. Ele podia ter, né? Pera, agora vocês vão comer aqui na minha mão. Mas ele se posicionou. Peraí, vocês me querem? Então vai ter que ser assim. Mas olha só, Inês, já pensou se ele ficasse preso? Eu sou filho, não é prostituta, eu sou filho. Ai, nada deu certo para minha mãe, para meu pai, nada. Não. Eles se levantaram. Olha só, o final é melhor. Não importa onde você está agora, se você quiser mudar de vida, você pode. Você pode estar no esterco, sem honra, sem credibilidade, sem jeito de se mexer, sem saída, sem apoio. Ninguém quer te apoiar, nada. Sem ajuda, sem saber por onde começar. Mas Deus está dizendo, comece me buscando. Faça o que a Bíblia manda. Ei, esse versículo.
Eu não pedi para colocar, mas esse versículo aqui mostra muito o que está no coração das pessoas. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus, o reino de Deus. E todas as demais coisas o quê? Serão acrescentadas. Então primeiro eu busco a vontade de Deus, eu busco o reino de Deus, e Ele vai acrescentando tudo. Ele vai, como eu disse, a gente leu aqui, Ele governa tudo, está tudo no controle dEle, o mundo. Os ímpios estão na escuridão, a pessoa acha que sabe o que está fazendo, mas não sabe, está na escuridão. O seu fim está já destinado. Descansa no Senhor. Chega de justificativas e argumentos. Diga, eu posso ter tido um começo terrível, mas eu tenho hoje, e eu vou buscar a Deus e ter o melhor fim, em nome de Jesus. Diga comigo, o melhor de Deus está por vir. Eu vou vencer em Deus. Eu vou construir uma história de sucesso. Repete de novo. Se Deus preservou a minha vida, é porque Ele ainda tem algo comigo. Amém. Aleluia! Porque Ele já poderia ter te fulminado. Como às vezes eu olho e falo, Senhor, como o Senhor não fulminou? Oh, Ana Paula, vai ficar só os caquinhos. Só com um piscar de olhos. Porque às vezes a gente olha para trás e fala, meu Deus, quanta miséria. Por que eu lutei por isso? Por que eu corri atrás disso? Como Geazi, né? Correu atrás de alguma coisa, foi lá e pegou lepra. Então se Deus preservou, você está aqui, você está num túmulo? Deixa eu ver se tem alguém morto aí, peraí. Deixa eu ver. Porque essa pessoa estava assim, você não está dormindo, você está dormindo, está cochilando, está morto? Não, está viva, né? Deixa eu ver se você está respirando. Se Ele preservou a nossa vida até hoje, é porque Ele tem algo poderoso comigo, com você. Não acabou. A sua dor, eu sempre gosto de dizer isso, a sua dor vai se transformar na sua mensagem. A sua dor, repete isso para você, a minha dor vai se transformar na minha mensagem. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Essa pessoa sou eu. Se Deus tem preservado a minha vida, a sua vida, é porque Ele quer fazer. Ele não desperdiça nada. Para de ficar aí, é porque eu errei, é porque eu não sei se eu vou conseguir, não. Não tem nada a ver com você, você não tem nada para oferecer mesmo para Deus. A não ser praticar uma fé que movimente, que mova as mãos do Senhor em seu favor. Você não tem nada, não tem a ver com você, é com Ele. Você o busca, o obedece, faz o que é certo todo dia. Davi era fiel todo dia com aquelas ovelhas. Você vê que são ordens simples. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ele foi fiel nas pequenas ovelhas, não ficava assim, mas que ovelha fedida, hein? Nossa, mas que ovelha suja, hein? Nossa, mas que ovelha inteligente, hein? Para não falar outra coisa. Porque a ovelha é uma bênção, né? Eu nunca, assim, não me lembro de ter visto uma de perto assim, mas já ouvi falar que elas são bem difíceis de entender, né? Vai, minha filha, vai, não vai, vai, não vai. É por isso que precisa de um pastor. É por isso que o Senhor é nosso pastor. É para isso, é para nos conduzir. Não tem nada a ver com a gente não sabe nada. Tudo vem dele, a sabedoria, a inteligência, a criatividade no trabalho. Como você viu aí, ó, o testemunho do Gabriel, criatividade, Deus, enquanto ele dorme, Deus vai dando sonho, vai dando criatividade, vem de Deus, não vem de você. Para de ser o centro de tudo, tá? Se esvazie de você,
Se esvazie de miséria, se esvazie, sabe, de sentimentos, desse barulho, das emoções e sentimentos, e se encha do poder de Deus. Não importa que você tenha tido um começo terrível, se você buscar a Deus hoje, terá um fim maravilhoso. Aí eu coloquei aqui, um dia comum nada mais é do que a soma de fidelidade e obediência à voz de Deus, consistência e prática da palavra no dia a dia. Aí aqui, em 1 Samuel, como eu disse para vocês, isso aqui foi num dia comum, que aqui ele já tornou Davi grande, através do poder que foi derramado sobre ele, da unção. 1 Samuel 16:13, assim enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e derramou sobre a cabeça dele, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Mas como que eu consigo ser consistente? Hebreus 12:2. Mantenha o olhar firme em quem? Ponto. Olha para ele. Autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque num dia comum você pode viver grandes milagres, grandes mudanças como ele viveu, mas também num dia comum inimigos se tornam amigos para fazer algo contra você. Existe o dia de vitória, mas o dia de ciladas também. Davi viveu muitos dias. Lembra de Saul? Quando não vai, todos os guerreiros, ele não vai agora, mata ele. E ele cortou um pedacinho da ponta e ele já ouviu no coração dele que o quê? Que não era para ele fazer aquilo. Então olha só. O que é estar atento, porque muitas vezes naquele dia o diabo usa pessoas, usa ciladas. Eu tenho que estar atento porque senão eu vou cair naquela cilada e eu não vou me tornar grande e forte, mas eu vou me tornar ali muitas vezes a que vai xingar, a que vai se estressar, a que vai criticar, a que vai dar a resposta errada. Olha isso aqui, em Lucas 23:12. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, tornaram-se amigos. E como que Jesus permaneceu? Íntegro, sincero, cumprindo com o propósito. Independente de quem iriam escolher ou não, ele sabia quem ele era e o que ele precisava fazer. E ele honrou. E Deus também o tornou glorificado, exaltado, um nome que está acima de todos os nomes. No céu, na terra e no inferno. Coloca na sua cabeça que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Qualquer pessoa que o buscar, que depender dele, que buscar a fonte que é Jesus, será saciado. Mude a sua cabeça. Está na hora de pensar com a cabeça de Deus. Em nome de Jesus. E olha isso aqui, para encerrar, porque eu quero pegar um testemunho de uma pessoa que começou muito mal. E tinha tudo para dar errado. Uma família que tinha tudo para dar errado. Porque o contexto da avó, da mãe, dos parentes foi seguindo. E ela até começou a repetir histórias. Mas ouvindo a palavra, se posicionando, buscando a Deus, Deus tem tornado essa família grande e forte. Então pense com a cabeça de Deus. E uma das coisas, até eu já tinha montado a palavra. E aí o Espírito Santo me trouxe esse versículo que está em Romanos, que muitos não têm se tornado grande e forte, porque são, principalmente a mulher, que é mais emoção, estão se tornando pessoas amarguradas, invejosas. E chega dessa era de o escravo que virou rei, essa lutinha de pequenos poderes, de, sabe, quem é que tem mais, quem é que tem menos, quem é que faz mais, quem é que faz menos. Eu estou com minha cabeça assim, meu esposo até fala, meu Deus, você vai participar do filme Missão Impossível, né? Porque o tanto que eu fui assistir, depois eu gosto de ver o make-off, né? Como meu pai, ele trabalhava em cinema, era porteiro, então naquela época não tinha, começou a ter na época do Titanic.
Então eu gostava muito de ver com meu pai essas coisas. Então eu tenho isso, né? Eu vou no cinema, eu amo no cinema, né? Já fica a dica se o meu esposo estiver ouvindo esse culto. Eu gosto muito de cinema. Eu gosto, né? Eu acho que ele está lá no fundo, lá. Eu estou enxergando mesmo. Está lá a mãozinha lá, né? Então nós vamos assistir Missão Impossível. A Carol está aqui, a Carol Paola. Que ela fala que eu sempre eu estrago o filme, que eu conto o final. Não vou contar o final para você, fica em paz. Mas vamos ver se você entende, só para encerrar e você pegar esse raciocínio que eu quero dizer. Por que o diabo luta tanto para desunir? Um reino dividido não prospera, para dividir no trabalho, para dividir pessoas, para ficar com rixinha, sabe? Aquela coisa miserável, isso trava, isso te para. É porque o outro, é porque você ganhou isso, é porque eu não ganhei. É porque te deram isso, não me deram. É porque também me colocaram num lugar difícil, né? Não, é porque também não pensaram em mim. Nossa, é porque também não falaram meu nome. Por que não falaram meu nome? Ai, meu Deus do céu. Olha o bico. Quem faz bico ainda? Sem rir, sério, deixa eu ver. Tem umas que tá, pastora, só um pouquinho ainda, né? Aí o esposo fala assim, que foi? Nada. É nada, gente. É tudo, né? Como que não sabe? Como que não sabe? Tem que saber. Mas, enfim, nunca vão entender a nossa cabeça, né? Mas, enfim. Deixa eu ler esse versículo antes para mim falar aqui com vocês. Romanos 12, 15. Riam. Peraí, eu vou pegar aqui na Almeida. Eu ia pegar na mensagem. Aí ele disse, pastor, essa não me passou. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que... Muitos negligenciam esse versículo. Eu sei porque eu era uma pessoa invejosa. Então eu tive lá. E não que, pastora, não, todo mundo tem uma pitada de inveja, de orgulho, porque você está num corpo glorificado? Natureza humana, carne. Então a natureza humana, ela é pecadora. Então a gente já nasce em pecado, entendeu? Por quê? E o que nós temos de bom vem de quem? De Jesus. Tudo que tem de bom é Jesus, a palavra vai nos limpando. Então você tem inveja de alguém, o que você faz? Vem aquela setinha, porque vem a seta. Você não tem controle do que chega até você, mas você tem o controle do que você vai manter dentro de você. Então aquilo veio, o que você faz? Não, eu vou honrar mais essa pessoa. É igual o Romanos, tem uma passagem também que fala assim, procurem falar mais, dar mais honra aos outros do que a você mesmo. E isso exalta, ergue assim, e disparado uma pessoa. Porque ela tem que ser no lar, e muitos não querem ser no lar, é muito eu. Tudo eu. Então, por que eu disse isso? Porque nesse filme, quem assistiu desde o primeiro aqui, sabe qual que é a lição ali que eles dão em todos os filmes? Quem sabe me falar aqui? A união. Eles trabalham unidos. Então, não estou falando para você se unir ao pecado, não, porque tem coisas que você tem que confrontar e se posicionar. Isso aqui Deus não permite, então eu não vou fazer, ponto. Isso aqui não agrada a Deus, então eu não vou. Eu corto isso daqui. Eu não faço aquilo, mas eu estou dizendo a união, a unidade dá um crescimento explosivo. E Davi era um cara que ele lutava, ele era unido com aqueles lá na caverna de Adulão, ele se uniu, ele levantou aquele povo. Ele se uniu ali com os seus guerreiros, era união. Aquilo foi tornando aquele homem grande e forte, porque ele não era egoísta. Ele não era autocentrado. E é isso. E nesse último filme tem uma parte que fala assim, que o Tom Cruise ainda fala assim, é num piscar de olhos. Pisco os seus olhos aí. Um piscar de olhos. Só que nesse piscar de olhos, cada um estava num lugar, fazendo algo que foi determinado, cumprindo a sua tarefa.
Eles não estavam juntos num só lugar, mas cada um, e olha que eles estavam bem distantes, hein? Que nessa parte também ele está lá, né, que ele gosta de pular, falei que ele é igual beber água, né? Ele salta, né, assim, no Tom Cruise, que eu nunca vi gostar tanto de saltar de paraquedas nos filmes que ele faz. Mas assim, num piscar de olho, a pessoa no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, com o coração certo, porque ali você vê que eles queriam ver aquela vitória. E muitos também traíram ele, mas ele como líder, ele se levantando ali, ele era impregnado, ele sempre foi, desde o primeiro filme, vai dar certo, eu vou fazer dar certo, eu vou. E não é que dá no piscar de olhos? Então, nessa tarde eu vou trazer esse testemunho, porque para você ver que o começo de uma pessoa pode ser terrível, mas o que importa é como ela termina. Vou até ler isso aqui para você, ó. Antes de chamá-la, que está aqui, ó, em Eclesiastes. O fim das coisas é melhor que o seu início, e a paciência é melhor que o orgulho. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Amém? Então, deixa eu chamar aqui a Marília, está aí. A Gabi vai vir, Gabi. Cadê o Valente também? O Valente está com a menorzinha lá. Deus abençoe. Tudo bem? Você foi daminha, né? Com certeza, né? Hã? Tudo bem, Gabi? Tudo bem com o senhor? Vem um pouquinho mais para cá. Aqui, ó, cuidado só para a gente pegar um ângulo melhor. Pode vir, pode vir. Isso. Aí. Tá certo aí? Bom, vamos começar com a Marília, né? Marília. Boa tarde, pastora. Boa tarde, mulheres. Obrigado por ter aceitado esse convite, né? A gente vem acompanhando a senhora na escola e tem se tornado uma grande mulher, né? E ela me mandou o testemunho. Então, assim, para não contextualizar, né, porque a gente não tem também tempo, mas para que você entenda que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. A Marília veio de um lar que ela não viu o casamento da avó prosperar, depois o da mãe. Veio num lar disfuncional, né? Se eu tiver qualquer coisa, você vai me corrigindo. Ela não conheceu o pai dela a princípio ali logo no começo, né? Não. Você foi conhecer, ele foi te aceitar com quantos anos? 12? É o que eu me lembro, né? A minha mãe, ela engravidou aos 18. Então, meu pai é de Minas. E ela me levava para a cidade para ele poder me ver. Só que até então ele não tinha me registrado. Ele me reconheceu como filha aos 12 anos. Eu cheguei a morar há 7 meses com ele, mas não deu certo, né? Ou seja, não teve identidade, né, da figura paterna. Nenhuma. Era criada com a avó, junto com a mãe, mas a avó que mais criou, A né? minha avó foi a que foi a minha base em tudo, né? Minha mãe na condição muito de filha. Ela não tomou a responsabilidade como mãe, né? Para vocês entenderem, ela teve praticamente que ser a mãe da mãe dela. Estão entendendo? Ela tinha que ser a mãe da mãe dela, porque ela não tinha esse direcionamento, essa identidade que o pai dá e esse carinho, esse conforto, esse cuidado que é o papel da mulher, que nós representamos o Espírito Santo dentro do nosso lar. Ela não teve nada disso. Os relacionamentos também da sua mãe, da sua avó... Sempre conturbados. A minha avó, ela, quando se separou do meu avô, porque era um alcoólatra, né? Eu não cheguei a conhecer o meu avô, porque ele saiu de casa também. E isso antes de eu nascer, óbvio. Minha mãe era menina ainda. Muito agressivo, né? Então, minha mãe também não teve isso. Uma identidade, uma figura paterna, né? Hoje eu consigo enxergar com mais clareza o porquê, o que faltava para ela, né? E também, se formos observar, a minha avó também não teve isso, porque perdeu a mãe com 3 anos de idade. Foi vindo em série, né?
Exatamente. Os relacionamentos da minha mãe também, sempre com pessoas alcoólatras, usuárias de droga, né? Então, um contexto assim que... E aí, com 15 anos, você... Com 15 anos, eu me relacionei e tive esse relacionamento. Aos 19, engravidei da Gabi. Perdi minha pureza, né? Porque também não tinha alguém para orientar. Elas orientavam da maneira É o que que elas tinham para dar também. E sempre aos gritos. A minha avó nem tanto, mas a minha mãe, ela pesava assim na fala, muito agressiva, explosiva, depressiva também. Então, eu vi muita coisa da minha mãe e não tinha aquela... A base que tinha era da minha avó, né? Eu não posso falar que hoje minha avó já é falecida, eu não posso falar da minha avó como mãe. Posso falar como avó, ela foi uma excelente pessoa. Né? Mas foi esse contexto. Aos 19, engravidei da Gabi. E você não queria repetir histórias? Eu não queria. Você dizia isso para você mesma, né? A Eu todo não quero momento. repetir. Eu olhava para minha mãe e eu sentia vergonha, né? Porque eu via ela sempre com pessoas, com amizades que também influenciavam muito pela falta de identidade. E ela desabafava muita coisa comigo. Então, eu me sentia muito na condição de mãe da minha mãe, né? E era muito contraditório, assim. Ora, ela queria e esperava ser minha mãe. Em outros momentos, ela queria ser uma amiga, talvez, ou que eu fosse mãe dela. E foi assim. E aí você mexeu muito com a minha não cabeça. queria, mas aí você começou a repetir histórias. Porque aí o pai, no caso da Gabi, então... O genitor da Gabi também com relação com álcool, drogas. Eu apanhei, eu vivi situações que eu acho que, como mulher, outras mulheres também já viveu, outras mães jamais gostariam que suas filhas vivenciassem isso. E eu vi, assim, literalmente, ciclos de maldições sendo repetidos. E aí, no momento em que eu tive a Gabi, fui para o catolicismo, né? Tive um encontro ali realmente com Deus, mas de uma maneira também que eu não me sentia... Você estava faminta, né? Exato. Você foi e você teve aquele acolhimento, então você estava faminta, né? Você Sim. precisava de algo ali fora daquele contexto que você vinha vivendo. Né? Mas mesmo assim você começou a repetir histórias, você teve ela... Tive ela. Depois se separou. Com 1 ano e 6 meses me separei, porque eu tive que me levantar, né? Longe do Senhor, mas ao mesmo tempo eu falo que ali eu já estava sendo cuidada, né? Tanto eu quanto ela. Me relacionei com uma outra pessoa, fiquei com ele 5 anos, digamos Também não assim. deu certo. Não deu certo. Aí depois... E a Gabi também acompanhando tudo isso, né? E em 2017 foi onde eu conheci o Andrei. E eu vi também muita coisa se repetindo. Eu sendo agressiva, não tinha paciência, né? Era goteira. Era goteira. Só que nós tínhamos já um desejo de construir uma família, né? Sim, com Mas ele ainda também assim, tinha esse mesmo... também. Porque ele também veio, né, de um lar disfuncional. Ele veio de um lar disfuncional. Inclusive, ele conheceu na época da Celso, né? Eu vim por intermédio da mãe dele para o ministério. E aí, em 2017, eu cheguei até aqui. E uma palavra que saiu do altar, na época a bispa pregava nas segundas-feiras. Eu lembro que eu sentei naquele cantinho ali e nós estávamos no início de relacionamento, já morávamos juntos. E ela pregou, dizendo que as madres estavam sendo abertas e nós gostaríamos de ter mais uma criança. E eu lembro que ela usou ainda essa frase: é uma menina e ela vai nascer e vai ser para glorificar o nome do Senhor. Eu agarrei aquilo com as minhas forças. 6 meses depois, nós mudamos e eu tive a notícia da Helena. Aí veio a Helena. Veio a Helena. Helena, hein? E ainda assim, aí começou a nossa trajetória. De briga, num contexto
Não. Parecia que ia terminar igual a sua Igual, avó, eu tinha igual essa a sua sensação. mãe. A minha mãe lançou ainda, quando a gente começou a se relacionar, a minha mãe lançou uma palavra ainda, dizendo que eu não iria dar certo e que em menos de um ano eu voltaria para casa. Que ele não era uma pessoa para mim. Então, no livro Mudança de Vida, que você fez na escola com a gente, você viajou muito ali no seu passado, Muito. né? Inclusive, eu achava que o meu problema maior era a falta de identidade por ser uma órfã de um pai vivo, né? E aí, nas direções da escola, onde nós fizemos a carta, foi na Perdão, você onde fez para sua mãe. foi o Espírito Santo me levou ali que o maior problema, não problema, mas a questão que eu precisava liberar Romper, né, internamente. era com a minha mãe. Era com a sua mãe. Era com a minha mãe. E aí, nisso, as coisas começaram a mudar, porque eu também já era muito agressiva com a Gabi. Né? Quer dizer, o que você não, eu vou ser diferente. Você já começou com a Gabi. E não tinha conversa, eu não deixava ela falar. Sempre a menina machucada, que não queria machucar, né? E já estava machucando. Acabava machucando. E aí eu vi literalmente a mão do Senhor quando eu entendi o porquê de ter sido mãe de 2 meninas. Né? Sim. Para não continuar perpetuando aquilo e para sarar as feridas de uma vez que ainda estavam ali. Então, os orgulhos, né? Veio 2 mulheres, né? Sim. É igual o bispo, né? Ele fala Diego e suas 3 Anas. Porque eu nunca vi quem deu o nome foi ele, viu, gente? Então, ele gosta de Ana, né? E segundo ele vou expor ele aqui agora. Ele ia casar, ele gostava muito da Ana Paula Aroso, não sei se vocês lembram. Mas veio a Ana Paula de Oliveira. Vocês acreditam? Aí foi escolhendo a Ana Vitória, Ana Clara. Então é o André e suas 3 princesas, né? E quem veio primeiro para a igreja? Foi você? Eu. E na sequência, não foi assim na sequência. Deus usou a Gabi. Porque a princípio eu falava que eu não queria, né? Porque tinha passado por outros lugares, então muito cheio de crenças, Sim. amarguras, Sim. orgulho, que a mulher, ela jamais a gente vai admitir, só pela graça mesmo do Senhor. Só pelo poder do Espírito. Só. Eu falo que tem muita miséria que a gente insiste em carregar. E se a gente não fizer esse exercício de olhar para o espelho todos os dias, reconhecer que sem ele a gente não vai conseguir. A gente é por isso que muitos estão parados no tempo, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu vim e houve uma resistência muito grande da parte dele, porque ao mesmo tempo que a palavra estava entrando, eu também não estava exercitando. Aí entra no contexto da Gabi, que no Começando pela Mesa nós falamos. Tinha contradição. Muita. Né? Inclusive ontem, né, nós tivemos uma pequena situação em casa e na sequência nós entendemos o porquê, aonde nós deveríamos estar. Maturidade, né? Ocupando os lugares. Já na hora, acudiu no início ali, né? Sim. Não deixou, eu vou antes que o sol se ponha ali, não, depois eu resolvo. Já foi resolver ali. Acalmamos os ânimos e resolvemos. E hoje, quer falar um pouquinho, Gabi? Como que está hoje? Hoje há contradição, Gabi? Sua mãe grita, seus pais, porque Começando pela Mesa você falou. Né? Não tinha... Tá tudo bem, Gabi? Tá tudo bem. Ela é tímida, gente. É tímida. Jovem, né? Jovem não gosta de... Se quer ver na escola, você deixa, né? Porque a Natal não deixava, não. Vem cá dar um beijinho na mamãe, né? Ai, mãe, deixa eu entrar para a escola. Hoje, né? O que você via antes nos seus pais, no caso mais a sua mãe, porque é o que ela falou, né? Deus deu 2 princesas para ela. E ela tem tido o privilégio de construir, como nós lemos ali, como eu falei, uma história de sucesso. Sim. Então, por isso que não importa, se vocês perceberam que ela começou mal, ela teve influências ali, não que estamos culpando alguém. Aqui não, não cabe esse ou aquele é o culpado. Elas deram o que tinham, como a minha mãe deu, como a sua mãe deu. Você ficar presa nisso também, você vai secar em vida. É o que a avó, a mãe tinha para dar.
E ela, mesmo não querendo repetir histórias, ela acabou repetindo histórias. E aí, a Gabi vendo tudo isso, como que era antes e como que está agora, Gabi? Antes era bem complicado, porque em casa era uma desordem, porque ela vinha para a igreja, aí tipo tinha o culto das mulheres no sábado. Aí na segunda-feira, na quarta-feira, ela já estava gritando e fazendo as mesmas coisas que ela disse que não faria mais. E aí eu ficava confusa, porque eu não sabia como lidar com aquilo, né? Não sabia como chegar na minha mãe e conversar com ela, porque não sabia como ela estaria, como estaria o humor dela, como que ela reagiria, se eu podia falar algo com ela. E aí eu silenciava e me afastava, ficava longe, não sabia para onde correr. Então eu me afastava dela. E aí muitas das vezes ela perguntava: filha, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você quer conversar? Só que eu não sabia se era realmente o momento certo de conversar, se era realmente o momento que era para conversar. Né, com quem que eu fico, né, mãe? É. Com aquela calma da igreja ou com aquela, né, que grita aqui, né, dentro de casa? Isso, era isso mesmo. E eu passei também por muitas coisas, pela falta de não ter uma presença paterna em casa. Acabei me envolvendo com um mundo imoral, um mundo de imoralidade. E minha mãe sempre tentou me ajudar, só que eu não deixava, eu não me permitia ela me ajudar. Porque eu falava, ela não vai tentar me ajudar, ela só vai tentar piorar as coisas. Então eu me excluía e tentava resolver sozinha. Só que, na verdade, isso estava piorando as coisas. Sim. Então, eu me excluía, fechava a cara. Muitas das Você vezes... se trancava no quarto, Gabi? Não me trancava no quarto, mas eu, tipo, a família inteira estava todo mundo junto, aí eu ficava excluída, Mais sabe? retraída, Isso. E aí, o pessoal começou a perceber, o pessoal da escola, até o pessoal aqui da igreja mesmo, e eles não entendiam. Tanto que um tempo eu me afastei da igreja, fiquei um tempo sem vir, e aí começou as coisas não andar, né? Sim. Só que aí ela começou a ir para o trabalho do Começando pela Mesa, e aí foi tudo mudando. Foi tipo literalmente um piscar de olhos. Porque aí começou as mudanças dela, de ir... Qual foi uma das mudanças, assim, que mais gritou para você, assim? Da forma que ela reagia. Porque ela reagiu sempre gritando e sendo agressiva. Muitas das vezes falava que ia bater, enfim. Então, o jovem observa a reação dos pais. Observa, Muito, né? observa. E aí ela começou a mudar isso. Começou a me tratar diferente, começou a ir mais na mansidão, na calma. E aí isso foi uma coisa que gritou bastante. O que mais que não tinha? Vocês sentavam-se à mesa para ter comunhão? Não. Tinha mesa em casa, mas não Não tinha sentava, comunhão. não. Uma vez ou outra e olhe lá. Hoje tem. Hoje tem. Hoje ela... ela cozinhava? Gostava de cozinhar? Isso aí não Cozinhava. foi problema, né? Cozinhava. E vocês hoje, então... Hoje não é uma contradição. Não. Hoje, seus pais mudaram. Mudaram. Pronto, porque o Andrei também, né? Praticamente ele é o seu paizão, né? É. Mas eu lembro que no Começando pela Mesa também tinha muito atrito, né? Atrito referente a querer abraçar, aquela, né, falta, né, daquela figura, mas ele também, por estar passando por problemas, ele não deixava você se aproximar muito, tinha um limite, Sim. né? E hoje, como que é com esse pai? Tá mudando, ele tá se esforçando, né, pra tá ali, né? Porque é aquilo, ele não Sim. recebeu, então como que ele vai chegar? E a gente conversando ontem, a gente eu, no caso, né, entendi que se eu não for e mostrar para ele que ele pode vir me abraçar, ele não vai fazer. Vocês estão juntos quebrando padrões. Isso, né? isso. Juntos quebrando padrões. Porque ela veio de um padrão que aí, querendo ou não, passou para você. Passou. Né? Ele também veio de um padrão. Sim. Então, assim, uma coisa muito interessante também
é a comunicação, né? Você vê que tem a comunicação. Então, você fala, eles aceitam, eles também falam agora da forma certa, Sim. porque pela pressão, dependendo da forma que chega também, o adolescente, ele não vai, né? Sim. Se já chegou muito longe, você não vai conseguir, viu? O seu filho adolescente se voltar para Jesus. Você pode esquecer. E hoje, você abraça. Abraça, carinhoso. Tem brincadeira também de Tem. É. Tá. Amém. Hoje está feliz? Estamos. Quer falar, Andrei? Que é mais time também, né? É mais fácil estar no tatame lutando do que falando aqui. É mais Um monte difícil. de mulher, né? Tá vendo? Já tenho 3 em casa, agora tudo isso. Ô, Andrei, você veio de um lar disfuncional também, Veio. né? Você não cresceu com o seu pai? Não, meu pai e minha mãe se divorciaram quando eu tinha 7 anos. E eu fui criado com a minha mãe até os 13 anos. Então eu sempre ouvi da minha mãe que se não tá bom pra você, vai morar com seu pai. Então a minha mãe, eu fui forjado com a minha mãe me criando de uma forma de que se eu reclamasse, eu estava sendo vítima. Então eu sempre reprimi os meus sentimentos. Tanto é que hoje eu não consigo abraçar minhas filhas. Tô lutando contra isso. Não conseguia, né? Não conseguia, Você já exato. É um processo, igual fazendo na Vitória, Isso. né? É um processo. Vocês estão E caminhando. fui criado dessa forma, sempre silenciado. Quando eu queria falar ou pedir desculpa, minha mãe dava as costas e silenciava para mim. Então eu fui crescendo com isso. E aí aos 13 anos eu literalmente cansei. Ela falou, não tá bom para você, vai morar com seu pai. Eu peguei minha roupa de corpo e falei, tô indo morar com meu pai. E peguei o ônibus e fui morar com meu pai. Dali em diante o que eu aprendi com meu pai foi que o homem ele tem que trabalhar. O homem ele tem que ser o provedor financeiro. Também não tinha contato físico com ele, de abraçar, de ser carinhoso. Hoje eu tô numa empresa junto com ele. Tanto é que é difícil, é raro a gente se abraçar. Mas eu tento quebrar esse padrão com ele. E vejo mudança nele com a minha mudança. Sim, constrange. Constrange, exato. E eu fui crescendo dessa forma. Então, com a minha esposa tendo toda essa mudança dentro de casa, dela ser mais carinhosa e eu venho me mudando porque é muito mais importante para as minhas filhas do que para mim. Porque eu fui criado dessa forma, para mim é tudo normal. Mas é muito mais importante para elas, tanto para minhas filhas quanto para minha esposa. Exatamente. E a gente, no nosso casamento, no nosso começo, a gente tinha muita disputa de quem vibrava mais no masculino, se era eu ou se era ela. Quem poderia... Tinha. Uau. Tinha. Onde eu tinha que ser forte. Daqui para ela. Existia, porque a minha avó ensinou isso, né? A mulher tem que ser forte. E a mulher nunca quer tem perder, que ir né? pro mundo. Então, saiu faísca. A última palavra é minha. Bastante. Eu tenho lutado contra isso. Sim. Porque... Vocês têm quebrado padrões, né? Exato. Eu trouxe eles aqui. Por quê? Porque, assim, não importa como eles começaram, nós temos visto a evolução, o Começando pela Mesa, ela tem participado, ele tem vindo nos 300. Então, assim, é o crescimento, um vai quebrando padrão daqui, padrão dali, e eles estão terminando, estão tendo um final glorioso, que ela e ele nunca imaginaram, né? Ter uma família dessa. O senhor se lembra de ter sentado à mesa com o seu pai, com a sua mãe? Raras às ter vezes. aquele diálogo gostoso, aquela Raras comunhão. Quando era sentar Sempre à mesa... na correria, né? Quando era para sentar à mesa, era um assunto sério. Ou algo quando eu era adolescente, ou estava indo para a fase adulta, alguma coisa de errado que eu fiz, e aí tinha a punição, entendeu? Então, a mesa para mim era um confronto, não era um conforto. Hoje, para mim, é um conforto. Tanto é que a gente faz a noite do lanche em casa, eu cozinho para elas. Faço bastante coisa em casa e a Marília faz questão, não, vamos sentar à mesa. Desliga a televisão. Então a gente desliga a televisão e faz tudo na mesa. E tem sido muito bom pra gente que a gente vem quebrando padrões. Muitos padrões. Amém, amém. Muitos. Tão feliz? Muito. E hoje aconteceu algo que eu me posicionei, né? No casamento que nós estávamos hoje, que nós unimos esse casal e nós fomos os padrinhos. E na hora da comemoração da dança da valsa dos padrinhos, vieram servir nós, os padrinhos, com uma taça de champanhe. E chegou na minha vez e eu falei assim, não, eu quero água na minha taça e da minha esposa.
não, mas isso aqui é só simbólico. Eu falei, mesmo sendo simbólico, é água. Para mim, a água é melhor do que isso daqui. Aí o rapaz que estava do meu lado, o outro padrinho, falou, não, eu também. Eu quero água no meu, não quero champanhe. E aí constrangeu a festa, não de uma forma ruim, mas foi de uma forma boa. Tanto é que a fotógrafa veio para nós e falou assim, água, vocês são cristãos? Foi, graças a Deus, nós somos cristãos. Então nós já estamos quebrando padrões, muitos padrões. Sim. Aprendendo muito aqui com o ministério, com a minha esposa participando do Forte Corajosa e eu participando dos Valentes. Muita coisa vem sendo quebrada na nossa vida e na vida de pessoas que estão no nosso ciclo. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Você vê que é um processo. Você vê que vem, né? E eles têm uma família linda. Cada vez A Rô tá aqui também, pode dizer, que é a mãe do Andrei, né? Eu lembro também da Rô na Celso Garcia. Muitas batalhas, porque ele também era envolvido com bebidas, enfim, tantas outras coisas. E você vê o que é, né? Uma pessoa se levantar, uma mulher se levantar. Deus torna grande e forte não só ela, mas toda a família dela. Mesmo foi um começo triste, que tem vários contextos que eu não dá tempo de trazer aqui, mas o final dela, hoje ela se senta à mesa, ela tem uma família unida, ela não grita mais com a filha vê mudanças nela. Só que é claro que assim, né? Às vezes fala, pastor, eu vou falar por mim, né? Igual ela falou da gritaria, né? Eu vim de um lar. De manhã minha mãe gritava, na hora do almoço minha mãe gritava, à tarde ela gritava, na janta ela gritava, à noite ela gritava. Quando eu casei e tive minha filha, o que eu fiz? Eu gritava. Então assim, com a Ana Clara, nossa, é totalmente diferente. Mas muitas vezes você vai passando o ano, entrando ano, você vai encontrando mais padrões ali que você precisa tirar. Você vai ter 70 anos, você vai ver que ainda às vezes tem coisas ali, por isso que você sempre tem que estar, Senhor, o que é? O que é? O que falta? O que o Senhor quer de mim? Com o olhar voltado para Ele. E Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Então, as obreiras vão passar aqui agora. Vai te dar um papel. Sentada mesmo, você vai escrever nesse papel. Quais são as misérias que hoje você vai deixar, você vai jogar fora? Que pode te impedir de tornar você grande e forte. Quais são as misérias internas? Quais são os padrões que você precisa jogar fora para que Deus te torne grande e forte? Para que Ele te transforme numa vitrine, como tem transformado ali, ó, tem feito na vida da Marília, da família dela. Hoje ela é uma vitrine. Olha só, num casamento, ela constrangeu o fotógrafo. A fotógrafa perguntou. Olha só, e se fosse antigamente, quem garante que ele não iria cair, né? Só um golinho, né? Só um golinho. Olha lá, tá lá o Andrei de novo. Não, hoje não, nem simbolicamente. Não é não, sim é sim. Quais são as misérias? A Isabelle vai louvar, eles vão louvar, e você vai escrever, eu sou uma pessoa invejosa, rancorosa, eu sou inconstante, eu começo as coisas e não termino, eu sou dissimulada, eu sou preguiçosa, eu traio as pessoas. Não, meu Deus, eu tenho esse padrão. Hoje eu vou sair daqui sem esse padrão. Isso, anota aí. Que nós vamos orar já, em nome de Jesus. Que estarias aqui outra vez, eu nada sou. Você em casa também, pega aí, escreve, anota. Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais trocar coisas grandes por coisas pequenas. Eu sou murmuradora. Eu falo palavrão. Eu não quero. Chega, acabou.
Deus não pode tornar grande e forte uma pessoa que xinga. Deus não pode tornar grande e forte uma pessoa que fala mal das outras. Deus não pode tornar grande e forte uma mentirosa. Semente ainda. Quando você é confrontada, o que sai de você é mentira? Vai escrevendo aí. Eu estou te dando opções. Você é egoísta? Você queima as pessoas? Eis, tem uma coisa que isso trava a sua vida. Não queima as pessoas, não. Não fala mal. Não queira queimar para o outro, não, para o seu supervisor, para o seu líder. O que é? Não, é hoje. Hoje eu vou jogar essa miséria fora. Eu estou tirando como um ato profético mesmo, de dentro de mim. Como que eu penso? Eu declaro, eu já entrei no automático, eu não vou ser mais uma pessoa automática. Então eu vou te dar um tempinho aí, escreva, que a gente já vai orar. Eu nada sou sem o Senhor. Me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Por favor, vem me encher. Eu nada sou sem o Senhor. Me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Oh, vem me encher. Eu nada sou sem o Senhor. Me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Por favor, vem me encher. Quem já escreveu pode se colocar em pé. Quem não terminou pode, vou te dar mais um minutinho. O Senhor está aqui. Quem já terminou, põe no lado do coração. O Senhor está aqui. E louva com a Isabelle. Vem, Pai, me encher com teu Espírito. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Nem por um minuto me abandonaste. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E vai te ajudar. O Senhor está aqui, eu sei. Vem, Pai, me encher Com teu Espírito. com teu Espírito. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu nada sou. Eu nada sou. Eu nada sou. Peça ajuda para o Senhor. Me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Por favor, vem me encher. Eu nada sou. Eu nada sou. Eu nada sou sem o Senhor. Me encontre outra vez. Desejo ser. Desejo ser Como tu és. como tu és. Por favor, vem me encher. Você
que escreveu agora, só você nada é, né? É o Senhor. Então você vai sair do seu lugar. Eu quero toda a igreja. Você vai sair do seu lugar e você vai vir no lugar mais alto. Pode continuar só com essa mesmo. Você vai vir aqui para o lugar mais alto, que é os pés do Senhor. E você vai colocar isso que você escreveu, que é uma dificuldade hoje. Isso, pode vir bem perto. Junta bem para dar espaço para as demais. Isso, se quiser ficar ali, pode ir perto do batistério também. Eu quero bem próxima do altar. Você vai colocar isso diante de Deus. Você vai falar com Deus agora. E você vai falar: Senhor, eu nada sou. Está aqui essa dificuldade, esse padrão miserável. Eu sei que o Senhor quer me tornar grande e forte, mas desse jeito não vai. Com essa mentalidade pequena, cabeça de escrava, cabeça de invejosa, mentalidade miserável, não vai. Eu estou deixando aqui nesse altar. Eu estou deixando aqui essas misérias, porque hoje o Senhor me torna grande e forte. O Senhor me torna poderosa. O Senhor me torna uma vitrine. Hoje eu vou reescrever a minha história, a história da minha família. Eu me levanto para mudar padrões. Eu me levanto para mudar o padrão financeiro da minha família. Eu me levanto para mudar o padrão sentimental da minha família. Eu me levanto para mudar o padrão espiritual da minha casa. Eu me levanto para mudar o padrões na saúde. Eu me levanto. Eu não vou voltar para o meu lugar da mesma maneira. Isso, vai ordenando. Chega, acabou. Eu não volto mais para este lugar. Acabou. Eu jogo fora. Isso, como ato profético, arranca do seu peito. Eu jogo fora do meu coração, da minha mente, toda miséria, toda mediocridade, pequenez, tudo que impede Deus de agir por meu intermédio e na minha família. Saia, eu não aceito. Chega, isso, declara. Chega, acabou. Chega, diabo. Chega, acabou. Isso, faça o inferno te ouvir, faça o céu te ouvir. Acabou. Deus vai me honrar, Deus vai me exaltar, Deus vai me tornar grande e forte, em nome de Jesus. Isso, clama. Aí. Isso. É isso aí. Você tem que se revoltar. Deus não te criou para isso. Volta à origem. Deus te criou para dominar, para governar. Deus criou o homem para dominar, a mulher para governar sobre sentimentos, pensamentos miseráveis. Acabou. Olha aqui para mim, acabou. Olha para mim, acabou. Acabou, mas eu era assim, né? A Marília ainda me falava, mandando, ela tinha um prazer de falar: eu sou assim mesmo, é o meu gênio. E hoje é uma mulher transformada e que Deus tem transformado. Então agora, você vai amassar esse papel como um ato profético. Isso. E você vai, tem um aqui ó, de acrílico, você vai jogar aí dentro. E você vai voltar para o seu lugar. Só que você vai fazer outro ato profético. Assim como você joga, deposita aqui, ó, nesse cesto de acrílico aqui, ó.
Você vai estar arrancando todas essas misérias. Acabou. Todo esse lixo que o diabo veio te enchendo por anos, acabou. Deus te faz uma nova mulher hoje. Você vai se tornar irreconhecível. Você vai chegar em casa, você vai ouvir isso do seu marido, do seu patrão, dos seus funcionários, na recepção da igreja. Quem é você? Você era da igreja? Vão achar que você é visitante. Bispo Pedro vai achar que você é visitante, mas não. O seu olhar mudou. O seu espírito mudou. Então, como ato profético, como você amassa esse papel, você vai jogar toda a miséria, todo padrão miserável. E você vai voltar para o seu lugar. Presta atenção. Nem no mesmo lugar você vai ficar, até as obreiras. Quem estava desse lado aqui vai ficar do lado de lá. Como ato profético, eu saio dessa reunião, não vou sair no mesmo lugar. Então você não vai nem voltar para o lugar aonde você estava sentada. Você vai mudar de lugar, de poltrona, porque hoje Deus mudou. Ou seja, você deu condições para Deus te ajudar, para Deus te transformar, para Deus tornar grande e forte qualquer pessoa. Então volta para o lugar e dizer porque dele, para ele. Isso. E você volta para outro lugar. São todas as coisas. Isso, joga devagarzinho, você é delicada, isso, vai. Abraça a pessoa, parabeniza ela, parabéns, porque você é uma nova mulher. Acabou, parabéns. É isso aí. Parabéns, parabéns. Você é uma nova mulher, parabéns, parabéns. Lindas, guerreiras, maravilhosa. Parabéns, parabéns, uma nova mulher. E aí, viu? O esposo falou bem, viu? Parabéns. É isso aí. Isso. Muda de lugar. E quem está em casa, estava na cozinha, vai para a sala, muda de lugar. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor. Pé, vamos louvar, fica em pé. Senhor Jesus, e quem sou eu? E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. E quem sou eu?
eternamente. Não, nunca foi sobre nós. Não, Senhor, é sobre o Senhor. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.